aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Diga bem forte, diga bem forte, diga: meu Deus e meu Pai, diga: meu amigo, Espírito Santo, faz agora na minha vida o que é preciso ser feito. Diga: unção de cura, unção de milagres, entra na minha vida. Espírito Santo de Deus, meu Deus e meu eterno Pai, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço nesta noite, entra, meu Deus, entra Espírito de cura, Espírito de milagre, entra no corpo desse homem, desta mulher nesta noite e destrói, meu Deus, destrói toda enfermidade, destrói, meu Deus, toda célula cancerígena, destrói toda célula doente e faz, meu Deus, nascer, eu te peço, faz nascer células novas, células restauradas em nome de Jesus. Toda dor e toda enfermidade, do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés agora, vai saindo, vai saindo, vai saindo agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nódulo, caroço, toda enfermidade que o remédio não consegue dar jeito, toda enfermidade que o exame não aparece, em nome de Jesus, vai saindo agora da tua vida. Receba, receba do alto da tua cabeça até a planta dos seus pés o renovo na tua saúde, na tua mente, no teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: minha vida está abençoada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, filho de Deus. Podei-vos sentar nesta noite de fé, em nome de Jesus. Eu quero pedir para você que tem a sua Bíblia, abra junto comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Hoje nós estamos no encerramento desta corrente Jesus dentro da minha casa. Hoje nós vamos meditar na 7ª casa que Jesus entrou. Diga: a casa de Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Esse texto ele começa no versículo 13 e ele vai até o versículo 35, mas como é um texto muito longo, nós não vamos ler tudo, tá? Nós vamos pular. Então vamos lá, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles, quantos, igreja? Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Para você entender, 60 estádios era mais ou menos 11 quilômetros. Quantos quilômetros? 11. E iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. Aconteceu, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Agora pule lá para o versículo 30, diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, o abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho
e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Diga bem forte, diga: Espírito de Deus, fala comigo através da tua palavra. Podemos sentar, meus irmãos. Meus irmãos, nesse texto nós vemos ali a história de dois discípulos, que eles tinham saído de Jerusalém. Saído de onde? Mais uma vez? E eles estavam caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús. Para nós entendermos, era um domingo de manhã. Era o quê? Domingo de manhã. Jesus, olhe para mim, tinha sido crucificado na sexta-feira, tinha sido levado ao túmulo, morrido, levado ao túmulo na sexta-feira, passou-se o sábado, e no domingo de manhã os discípulos tristes, os discípulos desesperados, entre eles esses dois, eles tomam uma decisão. Eles falam assim: não vamos mais ficar em Jerusalém, porque o Senhor, o Messias, o nosso Salvador morreu, e agora já é domingo de manhã. E eles tomam uma decisão, eles falam assim: vamos sair de Jerusalém e vamos lá para nossa casa em Emaús, vamos para lá. E então eles saem de Jerusalém e eles vão até essa aldeia chamada Emaús. Diga: Emaús significa fonte de águas quentes. O que significa Emaús? Fonte de águas quentes. Mais uma vez? Fonte de águas quentes. Eles saem de Jerusalém e eles vão para Emaús. Só que o que significa Jerusalém? Diga: Jerusalém, significa lugar de paz. Mais uma vez? Olha isso, igreja. Jesus tinha dito para eles, esses discípulos, eles caminharam com Jesus durante 3 anos, e Jesus sempre ensinou que iria acontecer aquilo que aconteceu, que seria entregue, que seria morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. O problema aqui é que eles ouviam o que Jesus ensinava, mas parecia que entrava por aqui e saía por aqui. Porque quando aconteceu, eles deixaram o medo, o desespero entrar no coração, e tudo aquilo que Jesus tinha falado, todas as promessas que Jesus tinha falado, eles esqueceram. Jesus tinha dito que ao terceiro dia convinha dele voltar, dele ressuscitar. E quando chega o terceiro dia, o que eles fazem? Eles, desesperados, sem esperança de nada, eles saem do lugar de paz. O que significa Jerusalém? E vão para um lugar que o nome significa fonte de águas quentes. O que significa para mim e para você, irmãos? Eles estavam trocando Jesus, que é a fonte de águas vivas, por um outro tipo de fonte, por um outro tipo de água. Olha para quem está do lado, diga: não troque Jesus por nada. O que eu aprendo com isso? Olha aqui para mim, eles estavam no caminho errado. A primeira coisa ali, eles tinham que permanecer no caminho de Jerusalém, em Jerusalém. Eles saem do caminho de Jerusalém e vão procurar conforto, vão procurar consolo, vão procurar descanso, eles vão procurar paz em outro lugar. Só que eles não se perceberam que eles já estavam no lugar de paz. Irmãos, muitas vezes isso acontece conosco. Nós estamos no caminho certo, mas alguma coisa acontece, a pessoa começa a sair do caminho. Olhe para quem está lá, diga: esse aqui é o lugar de paz. Ah, pastor, eu vou procurar uma outra fonte. O Deus, Jesus, que é a fonte de águas vivas, está neste lugar. Diga glória a Deus. Quando, olha aqui para mim, eles saem de Jerusalém e eles começam a trilhar outro caminho que não é aquele caminho de paz. Jesus, no domingo de manhã, ele ressuscita, e Jesus vai ao encontro deles no caminho, e Jesus começa a caminhar com eles, 11 quilômetros de caminhada. Ou seja, foi uma caminhada de talvez quantos minutos? Meia hora? 1 hora? 1h30? Quanto tempo demora para caminhar 11 quilômetros? Eles foram caminhando com Jesus, talvez uma caminhada que durou 1 hora, 40 minutos, 1h30, eu não sei.
Mas aquele tempo eles foram caminhando e se aproxima aquele terceiro homem que era Jesus junto deles, e aqueles discípulos olham para aquele homem chegando, eles não reconhecem Jesus. Por quê? Porque está tudo errado na vida deles. Eles saem do lugar da presença de Deus, e quando nós saímos do lugar de paz, nós não reconhecemos mais Deus agir. Esse que é o grande problema. Às vezes termina um culto, uma pessoa reclama: eu não senti nada. Aí pergunta para outra pessoa: hoje eu recebi a bênção de Deus, hoje Deus falou comigo. Qual que é a diferença? Se é o mesmo lugar de paz, é que muitas vezes os nossos olhos estão fechados para ver Deus operando na nossa vida. Muitos hoje em dia encontram-se, irmãos, nessa mesma situação. Eles tinham visto Jesus operar durante os 3 anos e meio, mas no momento que Jesus foi crucificado, eles deixaram medo tomar conta e se esqueceram da promessa de Jesus, que ele voltaria, que ele ressurgiria ao terceiro dia, que ele ressuscitaria. Olhe para quem está do seu lado com carinho, com um olhar de carinho, de amor. Diga: fique com a palavra de Deus. Diga para ele: não se esqueça das promessas. Quem está entendendo, diga amém. Eles no caminho estavam decepcionados. Eles ali naquele caminho estavam tristes. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus seria, igreja, aquele guerreiro. Eles imaginavam que Jesus seria aquele que iria salvar eles das garras de Roma, porque Roma estava dominando Israel. Então eles pensavam que Jesus viria, pegaria a espada, formaria um exército, iria lutar contra Roma. Mas não era esse o propósito de Jesus. Jesus veio para morrer, para ser entregue na cruz do Calvário e para ressuscitar, para trazer salvação a todos nós. Então olha aqui para mim, eles depositaram a esperança deles em algo que não era correto. Em vez deles depositarem a esperança naquilo que Jesus prometeu, eles fizeram uma figura, eles criaram uma expectativa errada. E Jesus o tempo todo, 3 anos e meio, falando que convinha o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, ser entregue. Mas eles criaram uma expectativa diferente. Eles ficaram imaginando o tempo todo: não, Jesus daqui a pouco ele vai formar um exército aí, tem muita gente seguindo ele, 5.000 pessoas seguindo ele, e daqui a pouco é 10.000, e nós vamos formar um exército e vamos guerrear contra Roma. Esse foi o erro deles, daqueles dois. Esse é o erro de muita gente hoje, que cria falsas expectativas, que espera que Deus faça aquilo que ele não prometeu. Deus só vai fazer, Deus só vai cumprir, Deus só vai realizar na minha vida e na tua vida aquilo que Ele prometeu. Por isso, irmãos, que nós temos que conhecer as promessas de Deus e a palavra de Deus. Aqueles discípulos, eles criaram uma expectativa de que Jesus, ele seria queria guerrear contra Roma, mas o propósito de Jesus era outro. Tem muita gente por aí afora criando uma expectativa, quando a palavra de Deus diz outra coisa. Quem está entendendo, diga amém. Eles caminham aquele caminho, conversando com aquele homem. Durante todo aquele caminho, 11 quilômetros de caminhada, eles não reconheceram Jesus. E Jesus falando da palavra para eles, Jesus conversando com eles. Não era só um pastor, não era só um missionário, não era só um profeta, era Jesus ali. Amém, filhos de Deus? Ressuscitado. Agora, o que é interessante é que quando eles chegam naquela aldeia chamada Emaús, eles vão se aproximando da casa deles, eles convidam Jesus para entrar. O que eles fazem? E como que é o nome dessa campanha que nós estamos há 7 domingos aí? Jesus dentro. Jesus dentro. E o que aqueles dois fazem com aquele homem que eles ainda não tinham reconhecido, mas era Jesus? Quando chega na aldeia, eles falam: homem, Senhor, entra ali em casa, vem junto com a gente ali em casa, vamos jantar, vamos cear, nós temos pão, vamos compartilhar o pão juntos. Uma coisa eles fazem certo, eles convidam Jesus para entrar. Quando Jesus entra na casa, olha que interessante isso, Jesus não era o dono daquela casa, mas quando Jesus é convidado para entrar e ele entra naquela casa, Jesus toma a posição de anfitrião daquela casa. Jesus começa a servir
a eles. Quem serve é o dono da casa, é ou não é verdade? Ou quando a visita chega na sua casa lá, você senta na mesa e fala para o visita: pega lá as panelas lá e sirva aqui no meu prato. É assim ou não é assim? Não é assim. Fala: senta aí que eu vou trazer, eu vou servir. Aí você pega refrigerante: quer mais refrigerante? Quer um suquinho? Quer farinha? Se é em casa tem que ter farinha. Quer o que precisa? Quer mais sal? Quer tempero? O que precisa? Quando Jesus é convidado para aquela casa, Jesus assume a posição de anfitrião, e Jesus começa a celebrar a ceia ali entre eles. E quando Jesus serve a ceia entre eles, eles se lembram de Jesus servindo a ceia alguns dias atrás, e os olhos deles se abrem, eles reconhecem: não, peraí, o Senhor é Jesus, é o Salvador, é o Messias, é o nosso Mestre. Então eles reconhecem Jesus, e quando eles reconhecem Jesus, a palavra diz, como nós lemos, ele desaparece. E quando eles percebem que é Jesus, sabe o que eles têm que fazer? Eles se levantam e voltam correndo para Jerusalém, da onde eles não deviam ter saído. Olhe com carinho do seu lado, diga: é melhor ficar do que ter que voltar. Diga: não saia, fique, não perca tempo. Quando eles percebem era Jesus neste lugar, a Bíblia fala que eles voltam correndo para Jerusalém. E aqui nós aprendemos algumas verdades. A primeira: quando eles estavam sem esperança nenhuma, tristes, indo para Emaús, tristes, sozinhos, sem esperança nenhuma, o que Jesus faz? Jesus aparece no meio deles. Uma lição para mim e para você: quando você está triste, igreja, quando você está triste, quando você pensa: o que vai ser da minha vida? Era a situação daqueles dois homens. Eles tinham perdido a esperança, o mestre tinha morrido, já fazia 3 dias que estava sepultado. Eles estavam ali com o coração despedaçado, e quando eles estão com o coração despedaçado, a palavra de Deus diz que Jesus chega no meio deles, falando: não acabou, eu ressuscitei. Aquilo que você está pensando que é o fim, não é o fim. Eu estou trazendo para você um novo começo. Tem muita gente pensando que a vida acabou, que não tem mais solução. Tem muita gente pensando: agora, pastor, agora acabou a minha vida. Deus está colocando uma vírgula nesse ponto final que você está colocando, e está dizendo para você: não acabou, eu vou fazer um novo começo na tua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Há um novo começo. Deus está renovando a esperança nesta noite. Deus renova a esperança. Aqueles dois cabisbaixo, já fazendo planos: eu vou fazer isso na minha vida, eu vou fazer outra coisa. E Jesus falando: não, ainda não acabou, eu vou chegar no meio de vocês. Outra lição que nós aprendemos ali: que Jesus entra na nossa vida, Jesus se apresenta nos momentos mais difíceis da nossa vida, e às vezes a gente não percebe. Era o momento mais difícil na vida daqueles dois homens, e eles andaram com Jesus um tempão e não perceberam que Jesus está ali. Olhe para quem está ao teu lado, diga para ele: meu irmão, minha irmã, diga: abra seus olhos. Diga: abra seus olhos, Jesus está contigo. Pastor, eu estou tão sozinho. Você não está sozinho, Jesus está caminhando contigo. O problema é que você não percebeu ainda. Você não está sozinho. Quem está entendendo diz glória. E a melhor coisa que aqueles dois homens fizeram foi ter convidado Jesus para entrar na casa deles. Olha que interessante isso. Jesus conversou, pregou, ensinou, 11 quilômetros caminhando, Jesus pregando, ensinando, falando da palavra, das escrituras para eles, 11 quilômetros. Fez eles abrir os olhos? Não. O que é que fez a diferença na vida daqueles dois homens? Quando Jesus entrou na casa. Entenda uma coisa, irmãos: você pode entregar um óleo para alguém, você pode falar de Jesus para alguém, dar uma Bíblia para alguém, dar um panfleto para alguém. Enquanto nós não convidarmos Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa, as coisas não vão mudar.
eu vou lá, eu vou falar de Jesus. Você pode ficar um dia inteiro falando de Jesus, lendo versículo, mandando versículo, presenteando, evangelizando, falando da palavra de Deus. Enquanto a pessoa não convidar, Jesus entra na minha vida, entra na minha casa, fica conosco, Jesus. A história não muda, a vida não muda. Era o próprio Senhor Jesus ressuscitado, caminhando com aqueles dois homens, e os olhos ainda estavam fechados. Mas o milagre aconteceu quando Jesus entrou na casa. Se coloque de pé nessa noite. Vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Amém? Amém? Você veio, você cantou, você louvou, você ouviu a palavra, mas a mudança vem, a transformação, o milagre vem quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa. Então feche os seus olhos. Se você puder estender a sua mão em direção da tua casa, estenda a sua mão para lá. Estenda a sua mão para lá. Aleluia.